Meus amados, nós queremos louvar a Deus por estarmos aqui. Que a graça do Senhor seja com cada irmão, com cada irmã, e que seja um momento especial para nós. Nós estamos agradecendo a Deus por 50 anos de história. Não são 50 dias, são 50 anos de história. E nós louvamos a Deus pelos nossos presbíteros, que estão aqui já há 50 anos. Isso traz uma bênção muito especial para nós e uma responsabilidade maior ainda. São irmãos que dedicaram a sua vida, estão aqui servindo a Deus nessa igreja, viu essa igreja nascer, viu as lutas para construir, sentiram o peso da construção, sentiram o peso de reformas, sentiram o peso de receber outro lote, outra data, para poder fazer estacionamento. Então Deus, na sua graça, vai concedendo tantas coisas à igreja, que nós muitas vezes nos alegramos e louvamos a Deus. Eu tive a oportunidade de ver no gabinete do pastor as fotos dos nossos pastores dessa igreja. Cada um deles está lá mais bonito do que o outro. Alguns estão aqui hoje e nós queremos abraçá-los, porque são homens que deram a sua vida a esta igreja e serviram esta igreja com todo esmero, com todo carinho. E nós louvamos a Deus por isso. Louvamos a Deus por cada irmão, por cada experiência, por cada momento diferente na casa de Deus, servindo o Senhor Jesus Cristo. Trago o abraço da Igreja Presbiteriana do Brasil, trago o abraço também da minha igreja, do IBEL, que já recebeu alunos dessa região, e eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar com os nossos queridos e amados irmãos. O nosso texto de estudo essa noite está na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 17. Será projetado ali, para que os irmãos possam olhar. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Que Deus nos abençoe à luz desse texto sagrado. Vamos orar. Fala, Senhor, ao nosso coração, fala, Senhor, às nossas vidas nessa noite. Transmita a nós o teu ensino sagrado, toma-nos os teus braços, as nossas vidas, e usa-nos para a tua glória e para o teu louvor. Nós nos colocamos diante do Senhor, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor é o nosso Deus, e temos conhecimento daquilo que o Senhor faz por nós, e fez por nós. E nós te louvamos por tudo. E em nome do teu Filho Jesus suplicamos
que o Espírito Santo possa esclarecer a cada um de nós o texto sagrado e aplicá-lo às nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus amados, quando nós lemos essa carta que Paulo escreve à igreja de Coríntio, ou de Coríntios, a igreja em Corinto, essa segunda carta, Paulo está fazendo uma defesa do seu ministério. Na primeira carta, Paulo procura apresentar à igreja e procura trazer soluções para os problemas que a igreja estava enfrentando. E muito interessante que na primeira carta, Paulo faz uma descrição até chegar à apoteose do ministério na pessoa da ressurreição de Cristo Jesus, no capítulo 15. Agora, na segunda carta, Paulo faz questão de mostrar que nós somos cartas do Senhor e que ele não precisava de nenhuma outra apresentação, que a própria igreja era a carta viva do nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, a grande preocupação de Paulo nesta carta é mostrar que Cristo Jesus é o Senhor nosso, Redentor nosso, e Ele que faz todas as coisas para cada um de nós. E nós somos servos dEle. Há nesta carta, portanto, algumas coisas que nos chamam a atenção. E nós devemos olhar para essa carta dentro de um aspecto de gratidão e, ao mesmo tempo, desafio. E, ao mesmo tempo, devemos olhar o embasamento teológico que essa carta coloca diante de nós, para que nós possamos compreender que nós somos desafiados por Deus para vivermos o evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, portanto, ela é composta de novas criaturas. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Eu e você, cada dia que passa, nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E cada dia que passa, nós vamos nos tornando mais íntimo do Senhor. Vamos aprendendo com o Senhor. Vamos compreendendo a beleza da vontade de Deus para as nossas vidas. E vamos compreendendo também o trabalho que o Senhor tem para cada um de nós. Eu gostaria que nós estudássemos esse texto dentro dessa visão de gratidão a Deus por tudo que Ele fez por nós, pela salvação que nós temos em Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo nós olhássemos para esse texto como nós somos nova criatura em Cristo Jesus, para anunciar ao mundo que Cristo é o Salvador de todos nós e dos eleitos dele de forma muito particular. Quando nós olhamos para esse texto sagrado, a primeira coisa que nos desafia para esse tema ou essa temática é nós entendermos o embasamento teológico desse texto. Paulo faz questão de deixar bem claro que nós fomos reconciliados por Deus em Cristo Jesus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, eu e você fomos primeiramente reconciliados com Deus. Eu e você fomos tomados por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, não olhando para as nossas transgressões, nem pelos nossos pecados. E é interessante que Paulo mostra isso de uma maneira muito clara, quando ele afirma: aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu e você, Cristo morreu por nós, e morreu pelos nossos pecados, não olhou para as nossas transgressões, mas Ele nos perdoa na obra sacrificial de Jesus Cristo, e Ele nos reconcilia com Deus. Nesse instante, nós mudamos o patamar das nossas vidas. O nosso coração é mudado por Deus.
é uma obra específica do Espírito Santo em nós. Naquilo que Jesus falou para Nicodemos, é necessário nascer de novo. E nós nascemos de novo em Cristo Jesus. A igreja de Lindéia é uma igreja de irmãos, de irmãs, nascidos de novo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas não nascidos por uma obra nossa, não nascidos por um trabalho nosso, não do esforço nosso. Nós não temos a salvação pelo trabalho unicamente meu ou seu. Nós temos a salvação por um trabalho exclusivo de Cristo Jesus para nós. Desde a eternidade, Deus já nos elegeu. E no tempo próprio, Deus nos chama para fazermos parte do seu povo, para a glória dele e para o louvor dele. Meus amados, um dos problemas da pessoa mais velha é que ele começa a tomar água muito, viu? Então não preocupe. Toda pessoa que vai passando dos 75, ele já começa a tomar água bastante. Então tudo foi obra exclusiva de Deus por nós. Não foi um ato nosso. Não foi eu que decidi estar em Cristo. Não foi o pastor Marcelo que decidiu estar em Cristo. Mas Deus, sem olhar para os meus pecados, sem olhar para os pecados do Marcelo, Ele nos reconciliou, porque Cristo morreu por nós. Ele se fez pecado por nós, para pagar o preço da nossa redenção. E Ele ressuscitou no terceiro dia, garantindo a nós a salvação eterna. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis o dia da salvação. Então a igreja de Cristo Jesus, ela é formada por irmãos salvos, mas irmãos gratos a Deus, porque reconhece que toda a obra fora feita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa é a preocupação que eu tenho, deixar bem claro isso para os irmãos. Porque muitas vezes as pessoas pensam que, eu estou na igreja porque eu decidi estar na igreja. Não, você está aqui porque o Espírito Santo de Deus o trouxe para cá. Você faz parte dessa igreja porque o Espírito Santo de Deus trabalhou na sua vida. E o dia que você disse, eu creio em Jesus como o meu Salvador, foi um ato do Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque você foi gerado, você nasceu de novo, você é nova criatura em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a gratidão é um ponto central das nossas vidas. Não há mérito nosso. Nem daqueles que nasceram na igreja, nem daqueles que vieram de fora. Não há nenhum mérito nosso. Nós não temos nenhuma vantagem dada por nós mesmos. Nós não fizemos nada para ter a salvação. Então nós precisamos ser gratos a Deus. E quando nós reconhecemos isso, Paulo coloca duas palavras ou três palavras-chave para nós nesse texto. A primeira, Paulo deixa bem claro que Deus confiou a nós a palavra de reconciliação. Então nós somos embaixadores. A segunda, que nós devemos entender, é que Deus nos deu o ministério de cooperação na obra dele. Nós somos cooperadores deste ministério do nosso Deus. E a terceira é que nós devemos deixar bem claro ao mundo que, de fato, os homens não conseguem, por si só, serem salvos. Eles precisam de Deus. O mundo que nós vivemos, muitas vezes os homens estão muito longe. Uma das características das religiões pagãs e das religiões que dominam o nosso mundo é tentar levar o homem a compreender que ele pode adquirir a salvação
por outros meios. Ele pode comprar a salvação. Ele pode voltar outras vezes. Ele pode se encarnar outras vezes. Diante de Deus isso não existe. Ao homem está ordenado a morte e uma única vez. Depois o juízo diante de Deus. E nós precisamos ter coragem para dizer às pessoas. Mas eu e você somos embaixadores. O embaixador é aquele que representa outro país. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós representamos outro país. Nós representamos outra cultura. Nós representamos outra postura. Nós representamos Cristo neste mundo em que nós vivemos. Por isso a nossa maneira de vestir é diferente. A nossa maneira de falar é diferente. A nossa maneira de andar é diferente. A nossa maneira de tratar os negócios é diferente. Muitas vezes as pessoas não entendem quando o crente deixa bem claro que quando há um debate, as pessoas às vezes querem levar ele a uma situação, ele logo está pronto a entregar sua camisa, a entregar sua túnica, a entregar tudo dele, mas porque ele sabe que ele é herdeiro de Deus. Os nossos bens não são os bens palpáveis por nós. A nossa riqueza não é a riqueza que nós temos em nossas mãos, não é o nosso carro, não é a nossa casa, não é o nosso negócio. A nossa riqueza é eterna. Nós podemos perder tudo isso que nós temos em nossas vidas, que não haverá desespero. Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Bendito seja o Senhor. A nossa bênção não é a saúde que nós não temos, que nós podemos ficar enfermos, nós podemos ir para a cama, nós podemos passar o restante da nossa vida vegetando, mas nós continuaremos firmes na fé, porque nós sabemos que nós temos um novo corpo prometido por Deus na eternidade. Eu convivi com um homem que teve os seus filhos, mas era muito jovem e ficou enfermo, de uma enfermidade incurável. Ele não tinha 30 anos quando ele caiu na cama. A esposa conta que quando ele caiu na cama, foi passando os dias, foi buscando os médicos, mas à medida que passava os dias, passava os tratamentos, ele ia só piorando. Não havia saída para ele. Não havia recursos para ele. Mas aquele homem não murmurava, não reclamava, dava glórias a Deus, esperava o dia que o pastor ia dar ceia para ele, era um dia de alegria, de festa na casa. Ele sempre falava com a esposa, deu a ordem da escola dominical, leva os filhos, nossos filhos à igreja. Morava perto da igreja, então a esposa ia com os filhos para a igreja, e ele em casa. As dificuldades foram chegando, foi sobrando somente a casinha que eles moravam, e agora a esposa precisava trabalhar, e ela não tinha muitas habilidades, ela podia lavar roupa, ela podia passar roupa, e ela lavava roupa e passava roupa dia e noite, mas sempre alegre. Sempre muito alegre. E vendo o esposo cada dia piorar mais na cama. E aquele homem que era forte começou a diminuir. Começou a enfraquecer. E ali no leito da cama,
Enquanto ele tinha voz, ele chamava os filhos, orava com os filhos e falava para os filhos a respeito da salvação em Cristo Jesus. Eu tive o privilégio de ser professor de um dos filhos dele, que depois foi para o seminário e é pastor hoje. Eu tive o privilégio de receber a única filha que eles tiveram, mais o esposo, como membros da igreja. Eu acompanhei aquele homem por longos anos. Ele ficou mais de 30 anos naquela situação. Perdeu a voz, não conseguia mais falar, tinha dificuldades para comer, tinha dores profundas, mas o rosto sempre alegre. Via no rosto dele sempre alegria. Via a dificuldade da esposa trabalhando dia e noite para cuidar dos filhos. A igreja esteve presente, participou das lutas deles, mas ele nunca reclamou. E nem a esposa nunca reclamou. Enquanto ele teve condições, ele recebeu a ceia. Até que chegou o momento que ele não tinha mais condições, nem de receber a ceia. Aí ele foi definhando e morreu. Uma das coisas mais lindas é que o rosto dele era um rosto alegre. Porque ele creu em Jesus. Ele era o embaixador de Cristo. A sua postura é de uma pessoa que tinha certeza da vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós somos embaixadores, eu e você. Mas a nossa embaixada começa dentro das nossas casas, os nossos filhos, os nossos netos, para os nossos colegas de escola, para a sociedade que nós vivemos nela. Nós somos embaixadores. O grande desafio que nós temos nos nossos dias é de vivermos a autenticidade do Evangelho. É mostrar a este mundo que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em gratidão por tudo o que Cristo fez por nós. A maior bênção é a salvação. Hoje eu tenho preocupações porque quando vem uma enfermidade a pessoa desorienta. E muitas vezes, em vez de passar por este momento, passar por este vale da sombra da morte, muitas vezes a pessoa começa a buscar charlatões. Aí numa igreja, noutra igreja, fazendo promessa de dar isso, dar aquilo, em troca da cura. E quantas vezes as pessoas recebem a cura e depois deixa o genuíno evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Cuidado, meus irmãos. O inimigo vai estar sempre querendo atuar nas nossas vidas. Sempre fazendo propostas vantajosas para nós. Sempre com a visão da terra diante de nós. E nós muitas vezes nós somos encantados pela serpente, para que nós possamos só viver neste mundo que nós vivemos. E passamos a achar que as coisas se resolvem neste mundo nosso. Ah, pastor, eu fui em tal movimento e aconteceu isso comigo, agora eu estou curado. Agora eu tenho de ir lá, eu tenho de viver lá. Meus amados, por que nós estamos deixando a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo por coisas efêmeras e passageiras? Ninguém pode, nenhum movimento pode acrescentar um côvado às nossas vidas. Nós vamos nos apresentar diante do Senhor. Não adianta nós termos os nossos celeiros atulhados, cheios de bens.
Não adianta nós termos nossas casas ricamente adornadas, mas se nós perdermos a alegria da salvação em Cristo Jesus, nada temos, nada possuímos. O crente tem de ser diferente. Nós temos de viver na cultura do Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos de ter postura cristã. Não pode ter bebida em nossas casas. Não podemos deixar que os vícios sociais dominem nossas vidas. Não podemos viver uma vida longe do Evangelho e muitas vezes não vivendo na autenticidade do Evangelho e da fidelidade a Deus. O desafio nosso é sério. Nós somos embaixadores. Os nossos filhos, a nossa família, para o nosso lar, para que eles possam olhar para nós e ver Jesus Cristo nas nossas vidas. Anunciando Cristo 24 horas por dia. Esposo e esposa, tendo coragem de viver a autenticidade do Evangelho dentro da sua casa, para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Orando com seus filhos, orando com seus netos, orando com seus vizinhos quando lá chegam, que muitas vezes chegam e precisam ouvir uma palavra de paz. Nesse mundo em que nós vivemos, de tantas lutas e tantas batalhas, nós precisamos mostrar a nossa confiança irrestrita no Salvador, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se de um lado nós temos um embasamento teológico, foi Cristo morreu por nós e se fez pecado por nós. Do outro lado nós sabemos a nossa missão, que é sermos embaixadores de Cristo nesse mundo e cooperadores da obra do Senhor. Do outro lado nós temos uma advertência. E eu creio que é a advertência um dos pontos mais altos desse texto sagrado. Por uma igreja que completa 50 anos, nós precisamos ter muito cuidado com essa advertência. Paulo, dirigindo-se à igreja, deixou bem claro, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o mistério não seja censurado. Não dando nós motivo de escândalo. Zelando das nossas vidas. É sério isso, meus amados. Eu tenho de zelar da minha vida. O conselho tem de zelar da vida dos irmãos. Zelar da vida dos pastores. E cada um de nós precisamos zelar da vida uns dos outros, para a glória de Deus e para o louvor de Deus. Nós não podemos dar motivo de escândalo. Nós não podemos ser pedra de tropeço para ninguém. Nós não podemos deixar que as nossas vidas sejam dominadas, muitas vezes, por um secularismo. Nós queremos estar na igreja, no trabalho do Senhor, e lá fora nós temos outra conduta. Nós temos outra maneira de ser. Eu nunca me esqueço de uma situação que aconteceu em Brasília. Eu ouvi isso da história de um irmão simples. E este irmão saiu da casa dele muito feliz. Era o irmão mais velho. Ele havia comprado um carro novo, praticamente novo. E ele estava muito satisfeito com o carro e saiu despreocupadamente de casa. A esposa, antes de sair, falou várias vezes com ele, cuidado, é muito movimentado as vias, muito cuidado, observe bem, freie bem, tenha cuidado, extremo cuidado. E ele saiu com essa preocupação da esposa, e ele fala que ele ficou, quando entrou naquelas vias ali de Brasília, ele ficou um pouco nervoso. E ele não viu como um carro parou. Um carro freou. E ele bateu na traseira do carro.
Bateu na traseira do carro, logo encostou o carro dele, o outro também encostou, e ele viu no vidro do carro um texto bíblico: tudo posso naquele que fortalece. E este carro é de Jesus. Então ele, contando a história, diz: pastor, naquela hora eu saí alegre do carro. Isso vai ser fácil resolver esse problema. Eu tenho seguro total. E esse irmão que está na minha frente é crente. E não é só crente, o carro ele entregou para Jesus, então vai ser facílimo eu resolver o problema. Mas antes dele descer do carro, o outro já saiu correndo do carro e começou a gritar com ele. E colocar impropérios, gritos e impropérios. Ele ficou calado, deixou o outro falar, aí abriu a porta e disse: meu jovem, meu senhor, não se preocupe, eu tenho um seguro total, vai arrumar seu carro não estragou muito, mas vai arrumar seu carro e vai voltar a ser novo. E você não precisa preocupar que eu tenho outro carro lá em casa, eu te empresto até o seu carro ficar pronto. Nós vamos resolver isso tranquilamente. E eu saí porque eu pensei que com esse texto bíblico nesse carro, eu tinha certeza que eu ia tratar com um crente. Então com um crente era muito mais fácil. Nós íamos falar a mesma linguagem. Nós íamos resolver sem muitas batalhas. E se precisar, eu pago o dia seu, se você tiver algum problema. Quando ele voltou a falar, como crente será mais fácil, aquele outro começou a chorar. Olhou para o outro e disse: mas por que você está chorando? E o cara não parava de chorar. Ele disse: é que o meu comportamento não está adequado. Disse: por que esse comportamento não está adequado? Agora eu que não estou entendendo mais nada. Disse: não, é que o senhor falou bem. Este carro é de Jesus, porque eu sou pastor de uma igreja. Então eu tinha de ter um comportamento diferente. Aí eles começaram a conversar. Logo descobriu que ele era pastor de uma igreja perto da casa dele. E mais envergonhado ele ficou. Ele envergonhou o Evangelho. Esse é o maior desafio que nós temos. Não adianta nós trazermos Jesus escrito. Não adianta nós colocarmos isso pertence a Cristo, se nós não pertencemos a Cristo. Se nós não vivermos a autenticidade do Evangelho, esse é o grande desafio do mundo em que nós vivemos. Nós temos hoje no Brasil um número muito grande de deputados, senadores, que se afirmam evangélicos. Mas é triste ver como o Congresso se comporta. É triste ver como que as coisas acontecem nos mais diferentes lugares. Falta autenticidade da fé. Esse é o desafio nosso. E esse é o desafio de cada um de nós. Criarmos os nossos filhos para que eles sejam autênticos no Evangelho. Até para torcer para o time. Até para torcer para o time. Se você torce para o Galo, você vai torcer alegre. Se você torce para o Cruzeiro, vai torcer alegre. Se você torce para um time como eu torço, você vai estar sempre alegre. Porque o meu time ganha todas as partidas. Quando ele perde, ele dá alegria aos outros. Quando ele ganha, logo ele diz para os outros: eu não vou ser campeão. O meu time, logicamente, é o Botafogo. Então vocês já sabem. Agora vocês que são do Galo, às vezes ficam apaixonados, discute, perde a razão. Não adianta nada, nós somos crentes. Seja um torcedor autêntico cristão.
você vai se sentir muito mais alegre. Não importa qual é o seu time. Onde você está, você é um cristão. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Os anos vão passando, a idade vai chegando, e nós vamos aprendendo cada vez mais a viver do Evangelho. Eu quero que você leve 3 coisas para a sua casa, nesse dia muito especial. Primeira, você está aqui por um ato de Deus. Tudo provém de Deus. Você está aqui porque Cristo morreu por você. Então essa é a primeira afirmativa que eu quero que você guarda. Seja grato a Cristo. Você não está aqui por uma escolha sua. Você não está aqui por uma decisão sua. Mas porque Cristo morreu por você. Seja grato a Ele. Segunda coisa que eu gostaria de você lembrasse. Você é nova criatura, você é embaixador de Deus. Você é um cooperador do Evangelho. Em qualquer lugar que você esteja, você é embaixador de Cristo. Nas suas atitudes, na sua fala, na sua postura, na sua maneira de vestir, na sua maneira de calçar. Tudo faça para a glória do Senhor. Seja na escola, seja no trabalho, em qualquer atividade, faça para a glória do Senhor. E terceiro, não dê motivo de escândalo. Zele da sua santificação. Não seja motivo de escândalo. Porque quando você escandaliza, todo o corpo de Cristo sofre. E a igreja não precisa sofrer por causa de você. Que Deus os abençoe. Amém. Amém.